Obrigado. Foi incluído na cooperativa. Agora convido o padre Keilani Jagite a uma pequena oração aos presentes, futuros alunos, pais encarregados de educação e a todos os funcionários desta instituição escolar. Keilani, obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de mais uma formação para poder trabalhar com os nossos estudantes e alunos. Que o Senhor acompanhe-nos neste ano jubilar para que tudo quanto estamos a fazer e propostamos para fazer seja para o bem de todos os jovens que frequentam esta instituição cooperativa. Que Jesus, nosso Senhor, nos acompanhe para vivermos em nossa fé. Também aos nossos irmãos muçulmanos evangélicos que também trabalham aqui, para que ao trabalharem saibam que tudo quanto se faça para o bem do próximo é do agrado de Deus, que Deus é quem chamais de Alá, aos nossos irmãos evangélicos e de outras confissões, a este Deus que nos convida a trabalharmos sempre para o bem do próximo, vos conceda a graça e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Depois da oração feita pelo reverendíssimo Padre Keilani Jagite, e vamos continuar com os nossos trabalhos aqui. Vamos às intervenções e convido o representante dos professores
para vir fazer a apresentação do relatório das atividades desenvolvidas durante 10 dias. Não sei quem é que está em representação dos professores. Sim. Convido Nelinho Intanha, em representação dos professores, numa apresentação do relatório dos trabalhos desenvolvidos durante 10 dias de seminário de capacitação e organização técnica Muito bom dia a todos. Bom dia à mesa. E com a permissão da mesa, vou ler o sumo de relatório que tivemos durante 2 semanas de seminário pedagógico, que antecede a abertura do ano, ou seja, das aulas na Cooperativa Escolar São José. O relatório. Cooperativa Escolar São José, Seminário de Organização Técnica e Pedagógica. Relatório. De coletivo dos professores da Cooperativa Escolar São José para a direção da Cooperativa Escolar São José. Ao dia 1 de setembro de 2025, deu-se início pelas 9h30 o Seminário de Organização Técnica e Pedagógica para os professores da Cooperativa Escolar São José, sob o lema A Reforma e Reestruturação Administrativa e Pedagógica, cuja duração de 2 semanas, tendo como objetivo principal o reforço da capacidade dos docentes para o melhor desempenho nos exercícios das suas funções num universo de 160 participantes, subdividido em 4 grupos, a começar por Jardim de Infância, primeiro e segundo ciclo do ensino básico, docentes de letras e terceiro ciclo do ensino secundário, ciências exatas. A cerimônia começou com a tradicional oração de súplica a Deus Todo-Poderoso que abençoe o ano letivo de 2025-26 da Cooperativa Escolar São José. O seminário é composto por 6 áreas de saber: Sistema Nacional de Avaliação, Meio Físico e Social, Psicopedagogia, Língua Portuguesa, Matemática, Expressão e Educação para a Cidadania. Primeiro tema: a reforma e a reestruturação administrativa e pedagógica em 3 pilares: ver, julgar, refletir e agir, abordado pelo diretor executivo da Cooperativa Escolar São José, Sr. Raul Daniel da Silva. Segundo tema: o regulamento do sistema de avaliação para o ensino básico e secundário e currículo escolar, abordado por professor Jorge Sanca. Terceiro tema: meio físico e social e psicopedagogia, abordado por Sr. Marcelino Gomes. Quarto tema: língua portuguesa, abordado por Mutar Kassamá. Quinto tema: matemática, abordado por Celestino Mendes. Sexto tema: expressão e educação para a cidadania, abordado por Sr. Fernando Demba Baldé. Em relação aos temas abordados, há que salientar o seguinte: o diretor executivo da Cooperativa Escolar São José, por sua vez, falou a respeito da gestão administrativa, financeira e pedagógica da Cooperativa Escolar São José, atribuindo toda a responsabilidade pelos momentos altos e baixos durante o percurso do ano letivo transato em relação ao aludido relatório da Auditoria de Contas feita pela contratada empresa Audiconta. Sobre o regulamento do Sistema Nacional de Avaliação, o facilitador fez questão de lembrar aos seminaristas que a avaliação
é um elemento integral e regulador da prática pedagógica do ensino e aprendizagem. Por outro lado, falou das dificuldades de implementação de reforma curricular em curso, citando problemas financeiros da parte do Ministério e falta de vontade política. Por outro lado, assegurou que, no presente ano letivo, a implementação do novo currículo escolar será uma realidade nas regiões de Oio, Cacheu, Bafatá, Quinara e Setor Autônomo de Bissau. Também salientou a responsabilidade do Ministério da Educação em assumir a produção anual nas escolas. Lamentou a ausência do exame nacional em cada ciclo em consequência. Durante a abordagem do tema, falou-se das constatações efetuadas por técnicos em quase todas as escolas do país e que tiveram os seguintes resultados em efeito: falta de incentivo às escolas privadas, nota administrativa que enfraquece o nível de ensino, poucas horas letivas, os professores faltam muito e alguns chegam atrasados. Livros de registro de sumário não dizem nada. Reuniões de coordenação não se fazem. Em suma, não há interajuda entre colegas para a superação das dificuldades, assim como as entidades devem ser envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente toda a comunidade. Por exemplo, pai ou encarregado de educação, realidade sociocultural, poder tradicional, alunos. E também fez a comparação em relação aos outros países, sobretudo sobre as horas letivas que não se podem saltar nenhum conteúdo. Que haja a mudança, cada interveniente de assumir as suas responsabilidades de aceitar a culpa e, por outro lado, falou-se-nos que importante o critério para a avaliação. Ver o comportamento do aluno, sua participação na sala de aula, a pontualidade, a assiduidade, para depois avaliar. Pelo que deve haver harmonia no sistema de avaliação em todas as escolas do país, ou seja, a forma de elaboração da prova com um conjunto de critérios em conformidade a uma grelha de correção, ainda o professor pode, por 5 unidades abordadas, fazendo uma prova e corrigidos nesta vertente. A título de exemplo, ortografia, modo de tratamento, ver o estado social da pessoa, conjugação, escrita com ética, compreensão do enunciado, coerência do texto, escrita com sentido, correção da sintaxe. Portanto, a avaliação é justa e objetiva, reguladora de todo o processo de ensino-aprendizagem e promove o sucesso do aluno. Portanto, com terminologia psicopedagogia, dizendo-nos que a psicologia tem a ver com o comportamento, ver, pensar, refletir e agir. E tem a ver com como é que o aluno aprende se tiver problema ou não. Verificar o relacionamento entre o aluno e o professor ou a família. Além disso, saber como é que o aluno aprende lento ou rápido. E a pedagogia tem a ver com os métodos e as técnicas, ou seja, os trabalhos para constatar as dificuldades, trabalhos de pares e grupos. Além disso, criar efetividade com o aluno e zelar pelo seu desempenho, pelo que a escola tem que favorecer o ensino-aprendizagem e nos deu o exemplo da escola onde trabalha. José de Souza.
passe a publicidade, que tem projetores disponíveis e nos mostrou essa dinâmica na sala de aula. Também falou-nos da dosificação para a melhoria do trabalho com efeito, sendo o meio pelo qual o professor desenvolve a sua competência. E ainda sobre as duas correntes pedagógicas, nomeadamente o método tradicional em que o professor é detentor do saber. Tudo que é ensinado pelo professor deve ser repetido pelo aluno, enquanto que o método moderno, que dá oportunidade a cada aluno para intervir ou partilhar as suas ideias, lançando as questões, criadas iniciativas para chegar a uma determinada solução. E também fez uma retrospectiva sobre a revolução industrial, destacando novas metodologias e tanto quanto de igual de gênero, não afastar as meninas e não priorizar as meninas e deixar os meninos. Meio físico-social. Enquadrador falou-nos sobre o sistema urinário e o sistema reprodutoras. Achamos muito interessante na medida em que conseguimos distinguir a estrutura, o funcionamento e a saúde de cada um desses sistemas. É importante conhecê-los porque tudo isso nos fortalece, dando-nos forças no desempenho da nossa função. Falou-se ainda sobre a exploração e a destruição da floresta na Guiné-Bissau, destacando as formas de utilização das florestas, tipos de vegetações, causas de desflorestações e suas consequências, e medidas de combate à desflorestação. No campo do português, fizemos a revisão sobre artigos determinantes, com destaque à distinção entre artigo determinante e o pronome. Os objetivos, a sua variação em pessoa, número e grau. Os advérbios, preposições, a formação de palavras, que pode ser por derivação e composição. A derivação pode ser feita por prefixação, por sufixação e por prefixação e sufixação. Ao passo que a composição pode ser feita por justaposição e aglutinação. Também falou-se dos verbos. No campo da matemática, nessa área curricular, debatemos sobre o conjunto dos números naturais, os números inteiros, os números racionais e fracionais. Propostas, recomendações. Para finalizar, o coletivo dos professores da Cooperativa Escolar São José promete pôr na prática todos os ensinamentos adquiridos ao longo do seminário e agradece os que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este seminário seja uma realidade, sem esquecer de reconhecer os esforços feitos pela direção da Cooperativa Escolar São José, na pessoa do seu diretor executivo, Sr. Raul Daniel da Silva, que no ano passado quase esteve doente. Encorajar o Ministério da Educação a reforçar a sua capacidade de intervenção para, através do INDE, possa aplicar as áreas de implementação dos novos currículos até uma cobertura total do território nacional. Que apoie as iniciativas de produção de manuais por outras entidades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, fiscalizando a produção dos mesmos com vista a confirmar a sua confiabilidade ou não, com os propósitos pelo INDE e aprovados pelo Ministério da Educação Nacional em equipa. Feito em Bissau, aos 12 dias de setembro do ano 2025. O coletivo dos professores que aqui represento.
Muito obrigado. O meu nome é Nelinho Tanha. Bom, vamos continuar o ciclo de intervenções. Agora convido Ezequias Paulo Manuel, a representação dos pais encarregados de educação da Cooperativa Escolar de São José. É só para informar que dirigimos convite para estarem na cerimônia de encerramento de hoje o Ministério da Educação, mas que infelizmente não o vimos aqui. Obrigado. Bom dia. Bom dia. É com grande alegria e um profundo sentimento de gratidão que chegamos ao final desta jornada de formação. Foram dias, se calhar semanas de troca de aprendizagem, reflexão, acima de tudo, crescimento coletivo. Quero começar agradecendo a cada um de vocês pela presença ativa, pela escuta generosa e pela partilha de saberes. Não há formação eficaz sem participação verdadeira e julgo que fizeram deste momento algo vivo, dinâmico e transformador. A formação não é apenas um espaço de atualização de conteúdos ou métodos de transmissão dos conteúdos. Ela é, sobretudo, reencontro com o essencial da nossa profissão. O compromisso com a aprendizagem dos nossos alunos e com a construção de uma escola mais justa, inclusiva e significativa. Sabemos que educar é um ato de coragem. Em um mundo em constante mudanças, cheio de desafios, incertezas, e os professores continuam a ser um farol. Alguém que ilumine caminhos, escuta, escolhe, que provoca e que transforma a realidade. Por isso, momentos como estes são tão importantes, nos fortalece para seguir em frente com mais confiança, mais ferramenta e mais inspiração. Que tudo o que foi vivido e aprendido não se encerre com este momento. Mas devemos ter mais inspiração. Este encontro, que cada ideia e cada prática, cada partilha, seja vivido na sala de aulas. Afirmo e reafirmo que ser professor é bom. No entanto, não posso terminar ignorando a responsabilidade do Estado. O abandono das práticas públicas voltada à valorização dos professores. Precarização da condição de trabalho e desinteresse em garantir uma educação de qualidade. Aos professores e à direção da Escola Cooperativa Escolar São José. Da nossa parte, pais encarregados de educação, temos só que dizer muito obrigado, muito obrigado. E à mesa, muito obrigado. Termino aqui o meu discurso. Depois da intervenção de Ezequias Paulo Manuel, a representação dos pais encarregados de educação, convido Raul Daniel da Silva, diretor executivo da Cooperativa Escolar de São José, para usar a palavra. Com a ausência de representação do Ministro da Educação, Reverendíssimo Padre Diaguité, coordenador da Comissão Diocesana do Ensino
das escolas católicas, Sua Excelência, representante do Diretor-Geral de INDI, aqui representado, Sua Excelência, representante dos pais, encarregado de educação, excelentíssimos reconhecidos formadores, profissionais que durante esta semana estiveram junto de nós, caros senhores e senhoras jornalistas das rádios e órgãos sociais, ilustres professores e professoras da Cooperativa Escolar São José, membros da direção, paz e bem. Permitam-me, em nome desta instituição escolar, saudar e agradecer a vossa honrosa presença. Senhor representante do INDI, agradecer sucessivos diretores gerais de INDI pela prontidão às nossas solicitações e colaboração com a direção da Cooperativa Escolar São José no acompanhamento e fortalecimento do nosso sistema educativo a bem da nação. Desde o ano letivo 2015, INDI, através dos técnicos indicados, participaram no seminário que denominamos Reforma e Inovação do nosso currículo interno e dosificação de diferentes áreas disciplinares, inspirado no Programa de Interesse Nacional, sob orientação do Ministério da Educação Nacional, que nos facilitou a produção dos textos de apoio. Introdução de alguns conteúdos extracurriculares interessantes nos manuais da Cooperativa Escolar São José. No ano letivo 2024-2025, solicitamos à Direção-Geral de INDI o novo programa do currículo nacional. A resposta não foi só disponibilização dos programas, mas também indicação de técnicos para nos esclarecer a importância de uniformização do nosso currículo e prepararmos para a submissão aos exames nacionais. Neste ano letivo 2025-2026, voltamos a nossa atenção à presença dos 5 técnicos formadores com reconhecidos méritos profissionais que a direção de INDI selecionou para informação e formação de professores das escolas básica e secundária da Cooperativa Escolar São José e outras escolas admitidos a sua participação neste evento. Senhor representante de Lívio, diretor-geral, agradecemos a vossa disponibilidade hoje, amanhã e sempre, no acompanhamento da nossa escola na implementação de tão vastos conteúdos do novo currículo nacional, que durante esse seminário não conseguimos esgotar. O senhor diretor-geral bem sabe que temos professores com a capacidade de dar a continuidade de estudo de implementação destes novos conteúdos curriculares, sobretudo no ensino básico, mas a vossa presença como instituição oficialmente indicada pelo Ministério da Educação Nacional é sempre encorajador. Igualmente, gostaríamos, Cooperativa Escolar São José, agradecer a presença de Padre Jaguité na qualidade de coordenador de Comissão Diocesana do Ensino de Bissau, da Diocese de Bissau e das Escolas Católicas
e diretor do Liceu João 23. A nossa solicitação é colaboração na formação de grossos números de professores da Cooperativa Escolar São José na implementação da disciplina Iniciação à Vida. Tendo em conta o número de turmas e dadas a importância do conteúdo da Iniciação à Vida, vamos necessitar de um seminário alargado para todos os professores da Cooperativa Escolar São José. O Conselho Técnico Pedagógico vai organizar e comunicar à Comissão possíveis datas para aumento desses conhecimentos a todos os professores. Aos professores agradecemos a participação ativa nas abordagens de temas escolhidos e debatidos, entre os quais revisão geral do Sistema Nacional de Avaliação, avaliação em abordagem por competências, APC. Os documentos estão nas vossas mãos. Queremos refletir aos nossos professores que a direção de São José sente necessidade de mais professores das áreas das ciências exatas, que se torna difícil de conseguir. Por isso, o desafio que queremos lançar aos professores é ensinar bem às nossas crianças a matemática, que é o fundamental para encorajar esses jovens amanhã a aderir formação superior na área de matemática, física e química. Porque estamos a ter escassez destes profissionais e importante para a vida não só de cooperativa, como para a vida das escolas da Guiné-Bissau. São José vai apostar na formação contínua dos professores, porque vimos também e detectamos que alguns professores que saem da escola de formação dos professores oficiais que temos vêm com muito menos experiência, às vezes com muitas dificuldades. Por isso, esse seminário, não só continuidade na comissões de estudo, é importante para a superação desses professores, porque se a escola de formação tem problema de greve, tem problema de paragem, o país vai continuar a ter dificuldades de bons professores. Ensino da Cooperativa Escolar São José deve ser voltada à mudança de mentalidade para a cidadania. E foi dito nos temas do novo currículo do INDE, sobre higiene, ambiente, e temos que trabalhar muito na educação dos nossos filhos nesta prática. Senão, a Guiné-Bissau nunca será país que vai libertar de lixo. Formar a consciência e mentalizar os jovens, aderência aos cursos profissionais que garantem a rápida integração no mercado de trabalho. A nossa missão é educar as crianças e orientá-las para o futuro. Hoje, as nossas proliferação de vários institutos superiores, as crianças escolhem sempre perder tempo e dinheiro para depois não conseguir emprego. E a nossa escola deve trabalhar para orientar as crianças a escolher profissões que lhes possam garantir emprego. Preparar os professores para a implementação de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Nas nossas casas, constatamos nossos filhos e netos que são capazes de mexer e sem problema os telemóveis que nós temos, explorando o que nela existe. As aulas devem ser viradas também para crianças poderem prestar atenção nos outros ensinos. ZIS já pode falar muito em relação à imagem. Agradeço a todos que dia 16 comecemos a nossa aula e não esqueçam que amanhã temos abertura oficial na Sé Catedral de Bissau
pela Comissão Diocesana do Ensino, aqui representado por Padre Jaguité. Obrigado. Bom, já estamos quase ao término deste ato de encerramento, mas convido, além de Samuel Fernando Guadé, a representação do diretor-geral de INDI para a sua intervenção. Tenha bondade. Além. Bom. Muito obrigado por esta oportunidade. Agradecemos em nome do INDE, que é o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação. É uma instituição especializada do Ministério da Educação que trabalha no domínio do currículo, formação em serviço contínuo dos professores, mas também a organização de todo o processo pedagógico e didático a nível formal, tal como a nível não formal. Para dizer que, antes de avançar, também gostaria de agradecer esta confiança que nos é depositada, tem sido depositada pela Cooperativa Escolar São José ao longo dos anos, para não dizer de décadas, e particularmente presente aqui Padre Jaguité, da Comissão Diocesana de Educação, né? Pessoa com quem, pelo menos, conhecemos não só a partir inicialmente da Paróquia de Cristo Redentor, mas também no seu trabalho dia a dia em apoiar ao mesmo o Estado da Guiné-Bissau e a edificação da educação a nível de todas as outras regiões ou outras localidades em que o Estado não consegue trabalhar. Da mesma forma, nós agradecemos a equipa diretiva aqui de São José, equipa pedagógica, equipa de administração, mas também a representação de pais encarregados de educação, sem falar principalmente também de professores que estão do outro lado, pelo que eu sou professor acima de tudo, então são os meus colegas, as pessoas com quem eu me lido todos os dias, com quem tenho aprendido, mas também alguns foram os meus alunos e agora estamos a trabalhar nesta vertente. Bom, para mim é uma ocasião importante, singular, estar cá hoje para testemunhar mais uma iniciativa, né, louvável da Cooperativa Escolar de São José, no sentido de armar, sempre dar instrumentos necessários aos seus professores para um melhor desempenho das suas funções de ensino e aprendizagem a nível destas escolas, né, do grupo escolar ou cooperativa São José, mas também contribuir para que se consiga, né, ter no futuro próximo e longínquo aquilo que nós chamamos um homem novo. Um homem novo na Guiné-Bissau deve ser considerado como um homem culto, assim como disse mesmo o diretor, um homem que ele é comprometido com a paz, com a justiça, com a solidariedade, mas com o desenvolvimento da sua própria comunidade em primeiro lugar, do seu país, da sua região e do mundo como um cidadão global. Por isso, é importante como se fez esta formação aos professores, enquadrando-nos com aquilo que são considerados como as principais inovações introduzidas no novo currículo, no momento do ensino básico, mas também nas inovações e atualizações programáticas verificadas a nível de secundário, sem falar a nível de pré-escolar. Dizendo de que, como a gente bem falou, a formação ele não é um espaço simplesmente de lazer, né? Como acontece em muitas outras circunstâncias. Mas aquilo que temos verificado, pelo menos em relação à Cooperativa São José, que tem a ver também, de um lado, com a organização propriamente dita, a organização administrativa e a gestão escolar, mas também a gestão pedagógica
da própria escola, sem considerar aquilo que é o grau de responsabilidade e de vocação também particular dos próprios professores que desenvolvem o ensino e a aprendizagem nestes estabelecimentos. Dizendo de que a formação em serviço contínuo, ela, para nós, é uma alavanca fundamental para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das próprias competências dos professores. Falou-se aqui, formação inicial. Muitas saem com deficiências. Sim, depende da organização, da gestão das próprias escolas, depende dos professores que temos nas escolas de formação, nas universidades também, do país, não é? Que podem ser PHs, mas não são pedagogos. Então não se sabe como orientar uma pessoa para uma formação vocacional. Mas, consideramos que aquilo que tem vindo a ser feito por esta cooperativa não é nada mais do que o reconhecimento desta debilidade em termos de competências práticas mesmo para a vida, mas competências mesmo profissionais para inserção no mercado de trabalho de uma forma, não é, de prestação de qualidade. A Cooperativa Escolar São José tem vindo a fazer estas formações de reforço de competência dos professores a cada ano, mas também durante todos os anos, com as sessões de reunião de coordenações semanais, talvez mensais e periódicas, que aqui acontece, e tem implementado o sistema de inspeção escolar interna, não é? Pelo menos eu tenho acompanhado que agora outras escolas estão a implementar, considerando aquilo que são as boas práticas que são utilizadas por algumas escolas que nós consideramos escolas de referência. Então, a nossa colaboração do INDE com a Cooperativa Escolar São José talvez tenha sido uma cooperação ainda antes da nossa era, não é? No INDE. Mas eu posso testemunhar, pelo menos, a colaboração que tem sido feita ao longo destes últimos 10 anos, que o diretor falou aqui muito bem. Por isso, o INDE está aberto, com muito interesse, mas também com orgulho, de poder dar as suas contribuições, claro, com muitas limitações, como acontece quase com todas as instituições aqui no país, mas dar as suas contribuições naquilo que é necessário e é possível para todas as escolas, mas todas as instituições que fazem parte do sistema educativo guinense, seja ela pública, privada, seja ela confessional, laica e de outras naturezas. Particularmente, nós consideramos a Escola São José não como uma escola privada, mas, para nós, ela, São José e mais outras escolas que estão ligadas à Comissão Diocesana, são escolas com aquilo que se diz, não é? Com o perfil, ou com exercício de poder público. Quer dizer, prerrogativa de potência pública, aquilo que dizem os francófonos na direção administrativa. La prerrogative de puissance publique. Quer dizer, podendo ser privado, mas aquilo que nós fazemos são ações que o Estado não consegue fazer, então nós estamos prontos para edificar a educação, para edificar a sociedade e desenvolver esta mesma sociedade em complemento, não é? Em complementariedade àquilo que o Estado podia ou talvez devia estar a fazer. Particularmente, em relação a este período, nós consideramos que foi muito interessante que a formação tenha sido orientada, sobretudo nas inovações curriculares, concretamente nas disciplinas que aqui foram citadas, com maior realce, talvez para mim, neste caso, para a educação para a cidadania, não é? Cujos conteúdos são interdisciplinares e transversais, mesmo ao meio físico e social, mas também a língua portuguesa e a própria matemática, não é? Porque pode-se fazer abordagem tanto de questões ambientais como de questões cívicas em qualquer que seja a disciplina. Simplesmente considera-se que devia ser uma disciplina à parte,
em certa medida, a partir do terceiro ano, considerando também as suas competências integracionistas, que devem ser desenvolvidas. Se dermos mais tempo também para desenvolver estas competências, sobretudo de paz, de direitos humanos, de integração e diálogo intercultural, seria muito benéfico para nós, mas também para os jovens no futuro. E é nesta base é que o índice prontificou para identificar os orientadores, para não dizer formadores, são mais orientadores neste caso, para poder demonstrar aquilo que são as inovações, mas também enquadrar de uma forma muito mais orientada os próprios professores em relação a esta matéria, que nós consideramos que foi o início, não é suficiente, porque o próprio currículo ele é um processo de integração contínua e permanente, que cada vez que verificarmos a implementação de um currículo, nós estamos sempre a refletir de que é necessário fazer mais e melhor, que nunca é adequado, até porque nós consideramos às vezes que nunca é suficiente aquilo que podemos estar a aprender. Por isso, nós estamos abertos para mais sessões, mais capacitações, mais interações nestes domínios e dizer-lhe que São José e seus professores, toda a organização está de parabéns. E o INDI continuará a apoiar todas as iniciativas de São José e aquilo que for possível para partilhar mais documentos, mais materiais formativos para professores, mas também para alunos, não é tanto manuais e guias, desde que esteja a nosso alcance, a nossa disposição, isto é inquestionável. Quero dizer que estamos conscientes de que a Cooperativa Escolar São José é dos primeiros parceiros que tem manifestado o interesse em apoiar, mas também a necessidade em se aprovisionar de materiais didáticos para professores, para alunos, a nível nacional, foi dos primeiros. Por isso nós partilhamos, pelo menos aqueles que nós tivemos com a Cooperativa São José. Mas melhor ainda se conseguirmos ter materiais mais recentes que possam colmatar as necessidades da escola. Bom, por agora é tudo. Tenho só a agradecer mais uma vez à cooperativa por esta iniciativa bem louvável e que as ações continuem permanentemente este tipo de atividades. Muito obrigado. Bom, por fim, convido o reverendíssimo Padre Keilani Jaguité para vir encerrar este ato tão importante hoje. Senhor Padre, tenha vontade. Mais uma vez, muito bom dia. Em nome do nosso bispo, a quem represento na Comissão Diocesana de Educação e Ensino da Diocese de Bissau, dou os meus parabéns à direção desta cooperativa escolar por ter pautado no sentido de continuidade da formação dos nossos professores. Calhou hoje este encerramento com a data de nascimento do nosso fundador da nacionalidade, Amílcar Lopes Cabral, que no ano passado celebramos o centenário de seu nascimento e também o centenário de nascimento de Dom Setímio Arturo Farazeta, o primeiro bispo da Igreja da Guiné-Bissau. Mais tarde, Dom Cânade com Dom Pedro passamos a ter duas dioceses. Eu queria só deixar para parafrasear
dois pensamentos de Amílcar Lopes Cabral. Um pensamento que é um slogan que foi utilizado há anos e continua a ser utilizado, é: os que sabem devem ensinar aos que não sabem. Esse slogan, lançado na época da luta de libertação nacional, servia para mostrar que cada um deve dar a sua contribuição para ajudar o outro a aprender. A aprendizagem é recíproca. O segundo pensamento é também muito importante, que nós usamos várias vezes: aprender sempre. É um slogan muito forte, que mostra que a aprendizagem nunca termina. O grau acadêmico, podemos atingir o ponto mais alto do grau acadêmico, mas não quer dizer que a nossa aprendizagem acabou. Devemos continuar a aprender, a ajudar os outros a aprender e aprender com eles. O pensamento de Dom Sétimo também, que ficou, por isso nasceu a partir desse pensamento, a disciplina de iniciação na vida, que desde o jardim de infância até chegar ao nível secundário, por enquanto, precisa de formar o homem na sua totalidade. Cabral dizia: aprender sempre. Os que sabem devem ensinar aos que não sabem. E Dom Sétimo dizia que o maior investimento é o coração humano. Investir para transformar o coração humano aqui coração fala-se do ser humano, num ente capaz de olhar para o outro com respeito e amor, capaz de se disponibilizar em favor do outro, capaz de amar o próximo, amar a Deus e amar o país onde nasceu, onde vive. São palavras simples que Dom Sétimo deixou naquela mágoa que teve quando um guineense pegou em arma contra outro guineense. Guerra Civil 7 de junho. Deixou marcas, não ganhamos com nada, perdemos muita coisa e hoje é possível criar outras guerras que vão destruindo a nossa guinendade. Deixo aqui para falar neste momento de encerramento desta formação. Eu queria, já disse em nome do nosso bispo, garantir a Comissão Diocesana, que é parceiro do Ministério da Educação do Estado da Guiné-Bissau, a Igreja é parceiro do Estado da Guiné-Bissau, porque nós queremos continuar a chegar lá onde o Estado ainda não conseguiu chegar. Levar o conhecimento, levar o amor, levar a sabedoria aonde o Estado ainda não conseguiu chegar. Nós não podemos substituir o dever do Estado, o papel do Estado. Nós vamos colaborar para ajudar com que toda a população da Guiné possa ter o ensino, um ensino sólido, a formação integral, para que no futuro bem próximo tenhamos pessoas capazes de pensar por si, capazes de opinar por si, capazes de amar o próximo, capazes de amar principalmente a nossa terra. Se formos assim trabalhando, seremos capazes de criar pessoas capazes de competir com outras pessoas em qualquer parte do mundo. Levantar a cabeça
e falar em alto. Eu posso ajudar, eu posso contribuir para o bem do meu país, para o bem da humanidade. Se conseguirmos, estaremos a honrar a memória destas duas figuras que completaram no ano passado 100 anos de nascimento. Cabral, que nos deu esta guinendade que temos, uma honra de dizer eu sou guineense, mesmo tendo outras nacionalidades, continua a ser guineense, porque está no sangue. Temos uma dívida que não podemos pagar a Cabral. Dom Cetinho, aquele que deixou naquela aldeia muito longe da Itália e se internou na Guiné, viveu como guineense, e aquela frase, um guineense que nasceu por engano em Itália, é uma brincadeira, mas tem sentido, e ele ama mais a Guiné do que a própria Itália. Por isso, pensar em Cabral, pensar em Dom Cetinho, cada professor das nossas escolas deve pensar em dar tudo quanto tenha como contribuição para o bem das nossas crianças, dos nossos rapazes e raparigas. E, sobretudo, nunca esquecer de aproveitar das novas tecnologias para fazer com que a nossa mensagem passe. Interagir na formação, interagir no trabalho, para permitir com que as nossas crianças sejam autônomas, capazes de, em casa, continuar aquela aprendizagem. Vamos continuar como crentes a rezar para que Deus nos ajude a trabalharmos para o bem deste país, que tanto precisa. Nós não podemos pagar o que a Guiné nos deu, país, esta guinendade. É fácil descobrir fora, quando nos cruzamos com outras nacionalidades. O guineense cruza com o guineense, sabe, este é guineense, pode negar que não é guineense, notamos, e está no rosto. Então, trabalhemos para o bem da nossa população e, sobretudo, o bem das nossas crianças. Somos parceiros do Ministério da Educação, parceiros do Estado da Guiné-Bissau, e vamos continuar a trabalhar como parceiros. Muito obrigado. Parece que é mesmo o último discurso. Então, muito obrigado a todos. Declaro encerrado esse seminário. Continuais a aproveitar tudo quanto foi facultado aqui pelo INDE, a senhora Allende, que eu conheço já de algum tempo. Que Deus vos acompanhe a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Como disse o reverendíssimo Padre Keilani Dante, que encerrou mesmo o seminário deste ano letivo 2025-2026. Agora só passo a palavra ao diretor para despedir-se dos professores. Eu acho que podemos ter almoço um pouco atrasado, mas todos os convidados e professores podemos esperar que as cozinheiras estão lá a labutar para nos dar um pouco de... Podemos fazer aqui uma pequena convívio de despedida desse seminário e começar. Terça-feira começa aulas oficialmente. Segunda-feira vamos fixar resultados, segundo a informação que tivemos reunião ontem com coordenação do Conselho Diretivo, e parece que todos os coordenadores de Conselho Técnico-Pedagógico estão preparados para entregar horário a partir de segunda-feira e começarmos terça-feira. E também amanhã vamos ter abertura oficial lá na Catedral, com o Padre Diaguité, às 10 horas, na Catedral de Bissau. A autocarro estará disponível para os que não têm condição de ir
A partir de 9 horas vamos sair daqui para a Catedral. Obrigado. Obrigado. Estão dispensados. Obrigado. E foi possível, sinceramente, essa formação para professores durante o ano letivo, ou preparativo para o ano letivo 2025 2026. E tudo que não tem para boa a partir do salão polivalente de São José de Jericó. Muito obrigado por vosso acompanhamento, por este seguinte, por este acompanhamento ligado sempre com o Educador FM, Rádio Escolar São José. Um abraço e trabalho da equipa, no nome de toda a equipa, um abraço.